Fala, você que é da área de tecnologia, você está pronto para passar nos processos seletivos das melhores empresas? Seja você nível iniciante, seja um júnior, por mais que você acabou de sair de uma faculdade ou de um curso que estava te capacitando pela primeira vez, ou se está querendo buscar uma movimentação, você está no conteúdo certo. Aqui eu vou compartilhar um pouco do ouro como um entrevistador que eu fui. Eu já entrevistei muita gente na área de tecnologia e aí eu guardei um pouco dos segredos dos entrevistadores por alguns anos aqui comigo e eu quero começar a compartilhar com você. Então, meu nome é Henrique Rusca e eu já reprovei muito candidato em empresas unicórnios, grandes empresas de tecnologia, e hoje eu tenho a minha própria fintech, no qual eu montei a equipe de tecnologia inteira do zero. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar de um dos assuntos mais quentes nesse momento, nesse mercado que está crescendo de forma tão rápida. Mas antes de mais nada, busca lá o evento do Ascensão Tech, no qual eu ensino você a passar no processo seletivo das entrevistas de tech com um aumento de pelo menos 25% a mais no seu salário e durante a sua negociação. Entenda o que o entrevistador está esperando do outro lado da mesa e eu vou dar uma dica para você. Não é apenas resolver problemas de código, cases usando frameworks ou libs que tem por aí. O processo seletivo, especialmente de empresas de tecnologia, é um pouco mais profundo do que apenas isso. E vamos para o tema de hoje, que nós vamos falar sobre barganhar um salário superior no meio da entrevista. É ok? É viável? O mercado de tech hoje está cada vez mais aquecido. A gente vê grandes movimentações por aí, especialmente mais recentemente a gente teve uma onda de layoffs. Então, saber entrar, reingressar no emprego em algum lugar da área de tech é fundamental. Especialmente porque eu já vi muito candidato nos dias de hoje que já tiveram altíssimos salários e toda vez que está entrevistando comigo falava, olha, eu ganhava tanto, mas eu sei que o mercado não está mais tanto assim, então é ok eu receber menos que isso. Então as pessoas estão voltando para as empresas, aceitando salários menores do que eram acostumadas a receber, e com isso muda muito a régua, né, das faixas salariais que nós estamos olhando aqui no mercado. E aí eu te pergunto, será que você poderia barganhar, inclusive num momento como esse, de tantos layoffs e que está tendo, vamos dizer, um reajuste aí na régua salarial? Por que, em primeiro lugar, nós começamos a inflar tanto, né, os salários de tecnologia? Então, nós tivemos um boom aí nas empresas de tecnologia, uma rápida contratação. Eu fui de empresa que contratou 1.000 pessoas de tecnologia no mesmo ano. Chegou a ser uma das 3 maiores empresas na América Latina que fez contratação. E aí, infelizmente, com toda coisa que é feita às pressas, você pode gerar resultados que não são os melhores. E, obviamente, essa empresa teve que conduzir layoffs depois, e não só isso, como também contratou pessoas em posições que talvez nem eram para elas serem contratadas. Em um setor da empresa, teve um candidato que foi rejeitado como sênior e depois em outro setor da mesma empresa no processo seletivo acabou sendo aceito como tech lead. Então é muito complicado, né, mensurar essa régua. E aí eu tenho uma teoria e eu não vi em nenhum lugar, eu não estou falando em nome de ninguém, mas eu acho que quando o Elon Musk entrou no Twitter e aí fez o layoff, que foi um dos primeiros layoffs mais famosos que aconteceram no setor, ele meio que mostrou para o mundo que fazer layoff é ok. E aí todas as big techs e todas as grandes empresas começaram a fazer ondas e ondas de layoff. Ou isso, ou o layoff ganhou um pouco mais de atenção pela mídia. Talvez os layoffs sempre aconteceram dentro das empresas, e aí a mídia começou a olhar um pouco mais para isso depois que o Elon Musk resolveu demitir metade da força-tarefa do Twitter, sem dó e nem piedade,
E aí você teve o acompanhamento a Google tem empresas aqui, Log, Loft, né, grandes empresas que são unicórnios brasileiros, tiveram bastante layoff, acredito que o Nubank também. De curiosidade, uma das únicas empresas que não tiveram layoff foi a Apple, dá para acreditar? Por quê? Porque ela sempre manteve o nível dela, a régua dela muito alta no processo seletivo de contratação e muito lenta e constante. Não teve nenhuma super inflada em departamentos ou em setores de contratação pela própria Apple. Então vamos lá. Então nós já entendemos que esse período da área de tecnologia, embora um setor em ascensão, pode ser um pouco conturbado. Inclusive, recentemente, as startups passaram pelo inverno, né, de tecnologia, no qual não só tiveram que fazer muitos layoffs, mas também a gente tem que entender o outro lado da moeda, o outro motivador. O que aconteceu foi que investidores pararam de darem grandes investimentos e darem grandes múltiplos de receitas para as empresas, né? Antigamente as empresas eram avaliadas em 20 vezes o caixa, 20 vezes o faturamento, enfim. E aí o que aconteceu é que os investidores não viram os retornos deles e começaram a perder dinheiro e começaram a tirar o dinheiro. E aí as empresas foram forçadas a fazer muitos layoffs. Então, num período tão sensível como esse, em que momento você pode barganhar também, né? Será que você está brigando por sobrevivência ali ou você tem uma posição de vantagem em relação ao seu processo seletivo? E aí a gente tem que entender quais são os momentos ou os motivos pelo qual você pode fazer uma barganha pelo seu salário. Então, vamos pegar do início. Quando você está passando por um processo seletivo da primeira vez, você fez um bootcamp, está mudando de setor, ou você acabou de se formar na faculdade, você vai estar pela primeira vez enfrentando esse desafio. E aí, né, é um dos momentos que você talvez menos tenha poder de barganha. Será que você não consegue extrair mais disso do que apenas aceitar o que é dado para você como oferta de salário? E eu vou falar para você, né, a gente vai discutir um pouco aqui, é possível sim, e eu vou explicar o porquê e qual que é o racional das empresas na hora de decidir se vai aceitar o salário que você pediu ou não. Um outro grande motivo pelo qual a gente vai fazer uma negociação é justamente uma movimentação de empresa. E aí, quais são os momentos que você vai fazer uma movimentação? Talvez você está desmotivado no lugar atual, certo? Talvez você queira mudar de setor, talvez você esteja numa empresa boa, mas você está buscando uma oportunidade em outro lugar. Talvez aconteça algo como que eu amava onde eu trabalhava. Eu trabalhei um tempo em uma unicórnio de logística, mas era muito puxado. Eu realmente trabalhava demais. Talvez eu exagerei um pouco. E ao mesmo tempo eu percebi que eu me posicionei mal dentro daquela empresa. Eu me vendi muito baixo e aí através dos ciclos salariais, sempre existe um limite, um teto nessas empresas. Então eu decidi aceitar um outro lugar para reposicionar o meu salário no mercado. Então foi por isso que eu consegui fazer uma negociação de próximo a 90% de aumento no meu salário. Mas, de qualquer forma, a gente vai estar discutindo aqui, a ideia não é fazer nenhuma negociação que você se coloque numa posição que você não consiga entregar. Você tem que ser justo com você e com a empresa. Por quê? Porque existe um negócio chamado período de experiência, né? No qual, se em 3 meses mostrar que você não tem a competência técnica, as habilidades que você precisa para estar executando aquela cadeira, é muito fácil a empresa desistir de você abrir mão. Infelizmente, né? Felizmente num lado de tomar a decisão rápida e correta, mas infelizmente porque eu não gostaria, eu acabo, na minha empresa a gente já acabou usando muito, né, o período de experiência para desligar as pessoas. A gente viu que fizemos uma contratação errado, nós definimos a posição errada e aí a gente teve que abrir mão de alguns candidatos depois de 2, 3 meses aí
performando na empresa. E acontece, e a ideia é cada vez mais as empresas trabalharem para serem assertivos, né, no processo seletivo. E quanto mais minucioso e quanto mais fases você passar, você pode ter certeza que se você passar, você estará no lugar certo, sem muitas dúvidas, porque eu tive muita síndrome do impostor quando eu entrei no processo seletivo de algumas empresas que eu entrei. Eu não sabia se eu estava preparado para exercer aquela cadeira, e eu imagino que isso possa acontecer com qualquer um de nós, né? A gente fala, pô, como é que eu passei nesse lugar aqui? E aí, se você tem síndrome do impostor para entrar, então eu até imagino que você não vai nem querer negociar tanto a sua posição, e de vez em quando você merece negociar de novo, desde que você saiba entregar quando você entrar na empresa. E aí eu quero explorar com você o que não é o tema de negociação de salário. E isso é um assunto sério, porque ao mesmo tempo que eu fui um engenheiro de software em um lado da mesa, fazendo minhas negociações ou passando nos processos seletivos, eu também fui e sou até hoje o entrevistador do outro lado da mesa. A ideia não é que ninguém sacaneie ninguém aqui no processo seletivo. Então, o que não é esse assunto? Esse assunto não é ficar pulando de empresa em empresa fazendo negociação diagonal. Especialmente porque as pessoas, os recrutadores, vão olhar o seu LinkedIn e vão perceber que você fica 6 meses em cada emprego. Isso daí, especialmente os meus sócios, a primeira coisa que eles fazem é olhar isso. E quando a gente vai especialmente trazer um cargo alto para dentro da empresa, se já é quase que um critério eliminatório se a pessoa só fica 1 ano ou menos em várias empresas diferentes, especialmente que cargos, quanto mais alto o cargo, maior a confiança. A gente não quer uma pessoa que vai se vender de forma muito rápida na primeira oportunidade que aparecer só para conseguir ganhar uma escadinha a mais de salário. E então, assim, minha recomendação, você não tá aí para enganar a empresa, você tem que vender por um valor que você ache justo, que você ache que você consiga entregar. Se você for fazer uma conta simples comigo, qual que é a ideia de uma empresa pagar um salário para uma pessoa? A empresa é um conjunto de pessoas trabalhando junto para vender um serviço ou um produto. E ela tem fluxo de caixa, ela gera receita. E ela precisa pagar os custos dela. E aí a receita menos o custo é lucro. E aí quando sobra dinheiro, ela consegue contratar mais gente, ela consegue crescer, ela consegue comprar mais insumo. Faz sentido? Então, se existe uma pessoa custando 5 mil reais para a empresa, entregando 3 mil reais de valor para a empresa, faz sentido a empresa manter o emprego daquela pessoa? Para mim não faz. Nós somos contratados em qualquer lugar para entregarmos mais valor do que a gente custa. Então, se você se vende por 20 mil reais dentro de uma empresa, mas você é exagerando aqui, tá? Mas você é um engenheiro pleno, que entrega que nem um pleno, tá super fora da régua de salário, não faz sentido. Você vai ser percebido na posição que você está exercendo. E assim, paciência. Muito fácil você ser desligado. Mas, se você está entregando um valor justo, se você pensa em quanto resultado você entrega para a empresa, você não se preocupa só com o dia a dia das tarefas, mas sim com os resultados, os números, as métricas, e conseguir comprovar isso, poxa, você está fazendo um bom trabalho, você está agregando valor para uma organização que você está trabalhando. E, inclusive, né, como grandes pessoas de tecnologia, pelo menos para mim, o importante é o impacto que eu estou causando através do meu trabalho, o produto que eu estou desenvolvendo. Eu já tive empresas no qual o produto que eu fazia não era tão legal ou tão emocionante. Eu não achava que eu estava mexendo com a sociedade tanto quanto outras empresas que eu tive. Hoje, por exemplo, eu sou muito grato porque eu faço crédito, eu consigo ajudar as pessoas financeiramente em um momento de emergência, eu consigo ajudar a virar a roda do setor de condomínios do Brasil e permitir que emergências sejam pagas, sonhos sejam realizados, obras sejam executadas, projetos são tirados do papel. Então isso me motiva, não é só apenas o salário. Então quando a gente está falando aqui desse assunto, ele é um assunto específico, mas muitas vezes você quer
negociar sua entrada na empresa exatamente pela experiência e pela oportunidade que você pode ter. E aí, eu queria também trazer exemplo de um mau exemplo para você. Por que você não deve enganar a empresa? Eu vou falar que eu já passei por uma situação dessa que me fizeram passar e é incrível, mas o karma instantâneo funciona. Então eu tive uma época que eu estava contratando um líder técnico para minha empresa, eu queria uma pessoa para gerenciar toda a minha área de tecnologia e comecei a olhar no mercado, comecei a fazer as entrevistas e aí teve um cara que se sobressaiu, ele foi muito bom, ele tinha uma oratória boa, ele falava sobre tecnologia bem, tinha profundidade, só que era uma decisão difícil, né? Startup, especialmente lá atrás, quando a gente está começando, está queimando muito mais caixa, eu tive que falar com muita calma com os meus sócios para decidir trazer alguém com um salário tão elevado. E aí, quando eu consegui convencer todo mundo, eu liguei pro cara e falei, ó, é o seguinte, você vai vir para cá, você está assumindo uma posição de altíssima exposição, você está vindo para fazer a empresa acontecer. Né? Quando você entra numa empresa muito grande, talvez se você falhar um pouco no seu papel, no âmbito das coisas maiores, não vai afetar tanto a empresa. Mas numa startup, se você tem um cargo de alta liderança, você é responsável por fazer a empresa sair do lugar, por mexer o ponteiro ali. E aí eu falei, olha, vai depender muito de você, você vai ter que entregar aqui, você tem que estar comprado, senão eu não vou fazer essa oferta para você. E aí ele pegou o telefone e falou assim, Henrique, pode contar comigo, sou 100% do seu time, tô com você e vamos fazer esse negócio acontecer. Fiquei, ó, até tremia, assim, uau, que cara, hein? Eu gostei, ele é o meu cara, vamos lá. E aí eu fiz a carta oferta, era bem caro, ele tava obviamente negociando um aumento bom para ele vir para minha equipe. E aí, 2 dias depois, o meu RH me liga e fala: Ah, então, Henrique, sabe aquele cara que você mandou oferta? Eu falei: Sei, o que tem ele? Ah, ele não tá vindo mais para cá. Eu falei, como assim? Ah, então, ele usou a oferta para aumentar o salário dele lá dentro da empresa. Ele voltou pro RH dele e usou como contra-oferta. Eu falei: Você tá brincando comigo? É isso, a gente teve uma negociação, ele falou pra mim, ele jurou, só não jurou de mindinho comigo, e aí ele foi e voltou pra empresa pra aumentar o salário. Bom, falei, fiquei com aquela dor de corno, né, pra caramba, e continuei nas minhas buscas, inclusive eu achei uma outra pessoa que não era para essa mesma posição, mas ia resolver um outro assunto da empresa, então fiz a contratação. E aí, uma semana depois, esse mesmo cara que usou a contraproposta voltou para o meu RH perguntando: Ah, vocês ainda estão com aquela vaga aberta? Eu falei, como assim? Aparentemente, o RH aceitou, disse que ia promover a pessoa ou aumentar o salário pra caramba da pessoa, não fez nada disso, aumentou, deu um aumento simbólico, então só consigo imaginar que deve ter sido muito, muito pouco. E obviamente, como teve um reajuste salarial, provavelmente naquela empresa a posição dele vai ficar estagnada por no mínimo mais um ano. Porque, não, já tivemos um aumento, né? Provavelmente a empresa vai reagir dessa forma. E aí ele voltou para buscar a posição daquela vaga. E aí, nesse momento, falei, pode mandar ele pastar e fazer as coisas dele, porque aqui não entra mais. Porque integridade, honestidade é uma coisa super importante também. Uma coisa é falar, olha, eu vou voltar. Inclusive, a outra pessoa que eu contratei foi uma pessoa que me rejeitou no passado, que falou que gostou, não veio para minha empresa, mas foi super honesta comigo. E aí, meses depois, ele veio. E esse cara jurou de pé junto que ia vir, falou que era parte da equipe e fez uma coisa dessa, né? Então, fica aí a história para refletir, para você pensar o que você acha que é ok e não é ok fazer no processo seletivo. Mas entenda que
Você entrar numa empresa é quase que um casamento, um namoro, pelo menos, muito forte. Então, você tem que ter uma relação muito boa, você tem que ter um fit cultural com a empresa muito bom e você tem que ter prazer em trabalhar onde você trabalha, porque só o salário não vai resolver sua vida. Você pode até ganhar bem e estar infeliz com o que você está fazendo, que vai ser muito pior do que ganhar mediano e estar aprendendo coisa pra caramba e estar em volta de gente muito boa, e especialmente ter um chefe, né, um líder que vai ensinar muita coisa para você. Os meus maiores períodos de crescimento na carreira foi tendo grandes e bons líderes. Então, espero que tenha feito um pouco de sentido aí, que é um assunto sério, não é um assunto para ser abusado, essa questão de negociação de salário, etc. E aí, eu quero explorar aqui um pouco com você em que momentos você pode negociar e isso pode ser bom para você, tá? Então, pensa comigo. Uma situação que eu passei foi exatamente a de nivelamento. Como eu tive uma situação um pouco diferente, que eu tentei fazer uma startup no exterior, quebrei e aí eu voltei para o Brasil e eu não sabia onde eu me encaixava. Se eu era gerência, se eu era sênior, se eu era pleno. E aí quando eu entrei na empresa, eu percebi que eu estava pouco avançado para a posição que eu apliquei. E de vez em quando você não precisa entrar numa vaga errada, mas você pode estar crescendo muito rápido e o ciclo promocional da empresa não está te comportando. Eu tive uma chefe que era promovida a cada 6 meses era promovida, só que o salário não acompanhava, porque tinha teto salarial. Uma coisa que você pode fazer é se nivelar financeiramente com o mercado onde você realmente deveria estar, ao buscar uma outra oportunidade em alguma outra empresa. E aí você faz uma negociação em ordem para você se encaixar na faixa que você acha que você realmente deveria estar. Então, isso é uma forma boa de usar a negociação. E um ponto importante é que negociação não é a sua única ferramenta na mesa para usar em questão de salário, né? Negociação financeira. Existem outras coisas. Primeiro, as empresas têm benefícios, certo? Então você pode trabalhar em cima de VR, VT, alguns benefícios corporativos, de repente tem coisas mais relacionadas à saúde, cursos, capacitações. Isso tudo faz parte da mesa de negociação. Então também não esqueça de usar tudo isso na mesa. Se a empresa tem, não sei, um incentivo de curso a mais, que isso meio que compõe a sua renda, pô, por que não mencionar isso na sua próxima entrevista, certo? Mas esses são os mais comuns. Existem alguns outros mecanismos não, né? Mas ferramentas que você pode usar itens durante a negociação, que são ações da empresa. Então você pode ter uma porcentagem da empresa para você fazer parte de um negócio. E aí depende também do tamanho da empresa. Se você está entrando numa startup, começando, é possível que ela abra uma pequena porcentagem da empresa para te dar e aí para você investir, para você estar comprado, você ter aquele sentimento de dono. Mas quando você começa a ir para empresas muito maiores, de quase abrindo capital, você começa a ter estruturas em options. Porque pensa comigo, eu estou entrando numa empresa que vale 10 bilhões de reais. Faz sentido eu pedir 1% dessa empresa? Provavelmente não, no meu salário. Então, por isso que a gente usa options não deixa de ser ações da empresa, mas a gente contabiliza de uma forma diferente. Então, começa a contabilizar em termos de múltiplos de salários. Eu, inclusive, recebi options que eram mais de 30 salários para eu ficar em uma empresa. E aí, durante a negociação, sabe a negociação que eu falei, que foi mais de 90%, eu usei esses options que eu tinha como uma forma de aumentar o meu salário. Por quê? Porque na outra empresa que eu fui, não tinha estrutura de options. A única coisa que eles conseguiam oferecer é salário. Então foi por isso que eu consegui aumentar tanto mais o meu salário, e não foi porque eu chutei um número alto. Eu coloquei tudo na mesa, o quanto eu queria ganhar a mais, e depois, ainda por causa do dinheiro que eu estava deixando na mesa da outra empresa, foi assim que eu consegui, com êxito, ter essa negociação. Então, entenda, não existe apenas dinheiro, valor monetário. Você pode usar
equity, que é a porcentagem da empresa, ou options, que são um direito de você adquirir ações da empresa no futuro. E aí nessa linha eu tenho alguns exemplos, inclusive, eu tenho um amigo que foi ciência de dados da Uber e ele eventualmente passou por várias empresas unicórnio e entre as negociações dessas empresas ele conseguiu usar os options ou as opções de ações prometidas a ele como uma forma de negociar a entrada deles. E eu conheço casos de mercado também, e aí, óbvio, não recomendo, não apoio isso, porém, a pessoa não deixou de ser espertinha, de executivos que tinham R$ 1 milhão ou mais em options em uma empresa e foi negociar a entrada em outra empresa e falou: olha, eu tenho 1 milhão que eu tô perdendo aqui, porque eu não vou ter mais direito a esse 1 milhão. E aí a outra empresa deu 1 milhão em ações da empresa. E a verdade é que ele não tinha aberto mão das opções de compra que ele tinha ali e não tinha como saber. Então as pessoas acabam fazendo esse tipo de coisa e é muito difícil comprovar se você tem ações ou não, especialmente de uma empresa que talvez não tenha capital aberto. E aí você me fala assim, bom, tá bom, Henrique, legal, realmente um mercado cheio de oportunidade, né? Mas é muito duvidoso se eu ainda posso ou não posso fazer uma negociação, se é ok não é, eu fico meio constrangido, né? Aquela situação meio climão, tá tudo bonito, estamos conversando ali, mas na hora de falar o valor, falar aquele cifrãozinho ali, fica aquele momento mais anticlimático. E aí uma das coisas que me falam muito é, pô, eu tenho medo de negociar, de querer pedir um pouquinho mais e perder a minha oferta. De repente a empresa falar, então isso daqui tá fora e não vamos mais te contratar. Primeiro, assim, a não ser que tenha um pool muito grande de candidatos, normalmente em uma empresa de tecnologia, se você passou de todo o processo seletivo e foi até o final, significa que as pessoas gostam de você. E como toda boa empresa entende, mais vale uma pessoa um pouquinho mais cara do que uma pessoa um pouco mais barata que vai produzir muito mal. Por quê? Porque a pessoa mais cara que produz bem, ela não produz 50% a mais, 60% a mais. Ela produz 3, 4, 5 vezes melhor do que uma pessoa mediana. Isso é clinicamente comprovado pelo Netflix e mais um monte de outra grande empresa que se preze por aí. Então, se você passou, parabéns, você é bom, tá? Coloca isso na cabeça, você é bom. E então você pode negociar e talvez, se realmente estiver fora de orçamento, o que a empresa vai fazer é falar, putz, eu realmente não consigo. Vamos tentar montar aqui alguma outra coisa, fazer uma ajuda de custo, te dou um VR maior, enfim, ela vai tentar achar avenidas para conseguir comportar ou fala assim, pô, eu tenho um pouquinho de options, então por que eu não te dou options, mas eu não posso te aumentar o salário, enfim, mas não tenha medo de falar o quanto você quer ganhar, e assim, a não ser que esteja 50% ou mais fora, a empresa vai simplesmente virar e falar assim, ó, você tá super fora, não vou nem tentar falar mais com você. Mas se você tiver barganhando ali 10% a mais, 15% a mais, 20% a mais do limite dela, ela vai voltar e vai dar uma discutida. Ou vai realmente chorar de volta para você, e aí nesse momento você vai perceber que ela realmente não consegue atender a sua demanda. Mas está tudo bem. De novo, receber oferta significa que ela te quer muito. Não é fácil passar nos processos seletivos, especialmente se for muito bem feito. E quanto mais difícil for o processo seletivo para você, você pode ter certeza que mais difícil foi ela achar um candidato bom que nem você que conseguiu chegar até aquele ponto. Então, espero que tenha dado uma esclarecida. E aí eu entro também em outro ponto em relação a, pô, mas eu não tenho experiência, como é que eu vou barganhar? E aí, olha que coincidência, eu vou usar o mesmo argumento que eu acabei de usar. Por mais que você seja um júnior, por mais que você acabou de sair de uma faculdade ou de um curso que estava te capacitando pela primeira vez, se você foi bom mesmo, deu um show na entrevista, você pode ter certeza que você tem posição para fazer uma barganha mesmo assim, mesmo não tendo histórico. Por quê?
porque você pode virar para a empresa e simplesmente falar que você está envolvido em outros processos seletivos. Claramente, aquela empresa, se você está ingressando no mercado, não é a única para a qual você está aplicando. Então ela vai falar, pô, eu vou perder essa pessoa aqui que eu gostei tanto? Não, ela não vai perder, ela vai querer fisgar você logo, te dar uma proposta e não te deixar pensar. E especialmente se ela der uma proposta mediana para você e você puder pensar, pode ser que você passe em outro processo seletivo que seja um pouco mais atraente. E já aconteceu muito comigo, já vi muita gente fazer isso também. De vez em quando você entra numa empresa que é boa, gostou, só que você estava andando com outro processo seletivo aqui na metade, e aí esse processo seletivo se finaliza depois que você entrou aqui, e aí, meu querido, não tem erro. Essa pessoa, sendo que aqui as condições são melhores, ela vai pedir demissão imediatamente dessa empresa e vai vir para essa empresa aqui. Eu já tive um caso que aí não tinha nem como eu tentar fazer uma contraproposta. O cara entrou na minha empresa, começou a trabalhar muito bem, eu gostei muito dele. Ele ficou uma semana e depois recebeu uma proposta dos Estados Unidos para ganhar, sei lá, 5 vezes mais. Não fazia nem sentido com o orçamento de uma pessoa no Brasil. Porque, né, ganha em dólar, vai fazer o quê? Ganhar em dólar a gente não consegue competir realmente. E aí, por último, eu queria trazer um ponto que é um ponto de interrogação para muitas pessoas, que é, pô, qual que é o meu valor? Então, tá bom, beleza, vou aqui barganhar, mas quanto que deveria ser? E aí, meu método aqui que eu vou ensinar, eu quero que você peça mais de 25%, obviamente, porque é isso que eu quero entregar para você nas negociações de entrevista, mas você tem que se atentar a um aumento que seja, como eu posso dizer, que seja razoável. Então eu quero que você se atente aqui a um valor que seja razoável, que faça sentido. Não adianta você virar e pedir o dobro do seu salário atual. E quando os entrevistadores percebem que está pedindo um aumento muito grotesco, eles começam a questionar se realmente é verídico, se você realmente é capaz. Eles, de vez em quando, podem até se sentir lesados, eu vou dizer. Quando eu descubro que o pedido de aumento é grotesco, eu já olho para o candidato com um outro viés, porque eu acho que ele está querendo ser espertinho, eu acho que ele está querendo me passar a perna. Por mais que realmente essa pessoa valha isso, tem alguma coisa ali no mercado que não faz sentido, porque o certo do mercado é a gente ir subindo, né? Que seja em aumentos de 5% ou que sejam aumentos de 20%. E por que de repente essa pessoa está aumentando tanto? Eu já tive casos de pessoas que eu entrevistei que essa pessoa estava pedindo 30% de aumento para entrar, para vir comigo. E aí eu tive uma entrevista de uma outra pessoa que estava muito acima, mas que aconteceu aquela situação de layoff, falando, olha, eu recebia muito mais, mas tudo bem, eu posso reduzir um pouco aqui o meu salário. E aí, reduzindo um pouco o meu salário, dava o mesmo que aquela que pediu aumento de 30%. Eu olhava e falava, pô, quem que eu vou escolher? Quem se deu um aumento de 30% ou quem, sabe, foi legal o suficiente para diminuir um pouquinho o salário para se adequar ao quanto eu poderia pagar? Óbvio, né? Você vai sentir que você está levando, inclusive, uma barganha de mercado, se isso acontecer. Então, lembre-se, se você esticar muito a sua proposta, você pode queimar, sim, a largada. Quando eu falo que você pode barganhar, pode, mas um pouco. Não algo exagerado, a não ser que você tenha as ferramentas necessárias. Eu tive as ferramentas necessárias para eu conseguir fazer a minha negociação de aumento, que em outro momento eu conto em mais detalhes. Mas use com parcimônia, saiba quando negociar, não abuse de nada disso, entenda que você tem outras ferramentas que você pode usar ao seu favor, não é só dinheiro, entenda o momento, né? Não entre em um lugar apenas por dinheiro, mas também pelo impacto que você vai causar, pela equipe que você vai ter, pela liderança que você vai ter também, porque essa pessoa será um mentor para você. Então, de vez em quando, vale a pena sim aceitar um salário um pouquinho menor se você tiver em dúvida entre dois lugares, mas que você sabe que esse lugar vai fazer você crescer ainda mais. Bom, então, em relação a esse assunto, é isso. Eu queria convidar você de novo
a participar do evento do Hackeando a Entrevista. Eu quero abrir um pouco mais em detalhes todo o processo seletivo das entrevistas de tecnologia com você, desde a parte dos exercícios, das conversas com os entrevistadores, de como formatar bem essas conversas, de como provocar, inclusive, os seus entrevistadores para você chamar bem a atenção deles e, obviamente, como fazer uma boa negociação. Eu entro muito em detalhe em relação à estrutura de equity, de options, que é uma coisa que eu acho muito bacana. Você, infelizmente, tem que saber um pouquinho de societário, né, de empresa. Isso pode te ajudar bastante. Habilidades jurídicas nunca fizeram mal a ninguém. A gente acha que contrato é coisa boba, mas o mundo é regido por esses tipos de coisa. Então, venha participar do Hackeando a Entrevista, onde você vai conseguir fazer negociações de acima de 25% do seu salário. E eu quero ver você crescer e você compartilhar de volta essas histórias comigo.